Beleza. Tá ok aí? Tá ok. Beleza. Boa tarde, nós somos os PIBidianos da UFES, eu, Rafa e Anderson. Hoje é dia 21/6, a turma do nono ano D, e a gente vai fazer uma revisão para a prova, né? Nessa semana de São João, então a gente começou mais animado com forrozinho, mas na gravação a gente tem que ser mais sério, né? Mas vamos iniciar. O que vocês tiverem de dúvida, que vocês não entenderam da aula até hoje, vocês podem se manifestar no bate-papo, que a gente vai estar lendo, tentando organizar as perguntas de vocês. Pode passar, Anderson. Então, a gente iniciou a apostila com o mundo multipolar e as guerras mundiais do século XX. Né? A gente tinha a causa. Como foi que a Primeira Guerra começou, né, na Europa? Por causa do imperialismo. A gente lembra que os países estavam em expansão, né, estava saindo do feudalismo e começando o capitalismo, e eles queriam expandir tanto o seu território como o seu comércio, para quem eles queriam vender. E isso gerou a guerra. Algumas das guerras foram... A gente fala da avaliação no final, vai ser próxima semana, se não for feriado. E aí a gente começou com... E também o nacionalismo, aquele sentimento muito forte nacional para a expansão desse imperialismo, e isso foi uma das causas da guerra. Então, as disputas imperialistas, o nacionalismo, principalmente a França, né? A gente tem a queda da Bastilha e entre outras coisas, né? Que vão fazer isso. E aí os países são divididos em blocos, que é as alianças, tríplice aliança, né? Que eles chamavam, eles se reuniram em blocos para disputar a guerra, porque eles tinham as disputas eram ideológicas, mas também eram de mercado, do mercado, né, para ver quem seria o país mais forte, quem teria economia melhor e quem tivesse mais avançado. E com isso, com o aquecimento, isso não foi de uma vez, né? Houve todo um histórico, né? Eles começam as disputas imperiais, o feudalismo cai, e aí eles mudam o modo de trabalho, né? Passa, em vez de ser do feudo, passa a ser capital, como hoje, né? O homem vende seu trabalho, e isso gera que os países começam a produzir muito e quer expandir seu comércio, e isso vai coisar aí. O nacionalismo começa a crescer muito nesses países, e nisso eles vão se organizando. Como eles veem que tem outros países também que iriam disputar do mesmo nível, começa uma corrida armamentista. Essa corrida armamentista esquenta mais ainda até chegar na guerra. Pode passar, Anderson. Então, a Primeira Guerra começa, né, foi a guerra conhecida como a Guerra das Trincheiras. Por que a Guerra das Trincheiras? Porque eles disputavam dentro dos buracos, eles faziam buracos quilômetros de distância e ficavam dentro dos buracos fazendo a disputa. Então eles não iam nem para um lado nem do outro, era ali na Europa, mas era no meio das trincheiras, né, que são buracos bem compridos, que eles ficavam dentro atirando. Então teve toda aquela problemática, a guerra iniciou e terminou. E qual foi as consequências da guerra, né, da Primeira Guerra Mundial? Primeira foi 10 mil mortos. A gente vai falar mais na frente sobre a questão do crescimento populacional do mundo. Então, esse foi o primeiro impacto, né? Porque foi 10 mil pessoas. 10 mil pessoas naquela época era muita gente para morrer, para perder seus empregos, perder sua família, perder... Tem que ter uma coisa. E aí tem a reformulação do mapa mundial. Por quê? Porque quem perdeu até as colônias. Teve algumas coisas que tiveram que perder colônias, perderam espaço, porque ele lembra que tinha disputa por território também. E aí tem um redesenho no mapa mundial. Tem países que perdem território, outros ganham, e às vezes o território é modificado por causa disso. E quando termina a guerra, os perdedores têm que assinar o Tratado de Versalhes, né? Uma semente para nascer o nazismo. Por quê? Porque a Alemanha sai humilhada dessa situação. A Alemanha ela perde, né, junto com os três que eles estavam juntos, mas o que aconteceu? Ela perde e quem mais sofre as retaliações da guerra é a Alemanha. E aí é o início do nazismo. Pode passar, Anderson. Aí, o que é que aconteceu? Isso, o nazismo, né, e o nacionalismo continua. A única coisa que continua depois da Primeira Guerra é o capitalismo, que vai ganhando mais força.
o nacionalismo ganha mais força ainda, principalmente nos países que perderam a guerra, que foi a Alemanha, né? E aí o que acontece? Com tudo isso, e o imperialismo vai dos Estados Unidos principalmente, e o capitalismo em alta, o que é que os Estados Unidos começa a fazer? Os Estados Unidos passa pelo seu momento de maior liberalismo econômico. O país não tinha quase nada estatal, era tudo liberal, era só o mercado que tomava conta. E aí o povo começa a comprar muito capital, né, na Bolsa, e isso faz com que chegue a crise de 29, a Bolsa quebra. Tem a quebra da bolsa, a depressão, e os Estados Unidos, como muito liberal, não tinha nada de Estado, não tinha como investir. E com a quebra da bolsa, os países que estavam ganhando dinheiro dos Estados Unidos, que os Estados Unidos davam ajuda aos países que perderam da Europa, e como eles estavam em crise, não tinham dinheiro nem para si, o que acontece? Eles param esse investimento. Quando para esses investimentos, os principais países que sofrem com isso são os que perderam. Então, aí vê uma ascensão do fascismo e do nazismo. O nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália. São duas pessoas, são discursos diferentes, mas são duas pessoas que dão soluções fáceis para problemas difíceis daquela época. E o que é que eles fazem? A população do país acaba acreditando, porque eles estavam em crise econômica, vindo de uma guerra, só com problemas e sofrimento. Chega alguém que dá solução fácil, eles aceitam. E aí é como a gente vê, né? Os Estados Unidos quebram, não tem mais influência no dinheiro deles lá, os países ficam quebrados também, e aí começa a surgir essa ascensão de ditadores nos países. E aí é o que culmina na Segunda Guerra Mundial. Pode passar, Anderson. A Segunda Guerra Mundial é por causa, literalmente, do nazismo e do fascismo, que eles se juntaram para ter controle da Europa, porque eles saíram humilhados e o Hitler ele traz esse sentimento de nacionalismo, de orgulho do país, de uma forma deturpada. Né? Ele tem aquela coisa da raça ariana, que só servia se fosse brancos daquela forma, e isso acaba que eles, os alemães trazem para si esse discurso e aceitam e começam a lutar, né? Aí começa a guerra. O que é que acontece na guerra, né? Teve as coalizões, como teve a Tríplice Entente na Primeira Guerra, essa tem nessa segunda também, e aí se junta a Alemanha, a Itália e o Japão, que têm os pensamentos parecidos, mas não são a mesma coisa. Fascismo e nazismo não são a mesma coisa, tem que entender isso. E aí se junta a Inglaterra, a França, os Estados Unidos e a China contra. Não, a China é o quê? A União Soviética. Que nessa época não havia disputa, assim, a China, os Estados Unidos e a União Soviética, mesmo tendo ideologias e pensamentos diferentes, nessa época eles se juntam, porque a Alemanha, a Itália e o Japão eram um mal pior para o mundo, né? Eles queriam acabar, eles tinham a ideologia deles era muito opressora, né? Tem toda a questão de matar judeu, de matar quem não era cristão, que pensava como eles pensavam, que não eram arianos. Então, toda a perseguição, da morte, dos campos de concentração, foi um momento horrível da humanidade. Então, todo mundo queria se juntar contra isso, mesmo que tivessem pensamentos diferentes. E o que acontece? Ou, como qualquer guerra, eles perdem, né? Primeiro, a Itália perde, né? A Itália perde, é invadida pelos aliados, e depois que a Itália perde, consegue avançar na Alemanha, e quando eles chegam em Berlim, Hitler se mata, se suicida, e para terminar a guerra, os Estados Unidos vai lá e joga a bomba de Hiroshima. E é assim que a guerra acaba. No Japão, né, eles nem estavam no olho do furacão, mas foi quem sofreu com a bomba. Hitler se mata e aí Berlim é dividida. Tem uma parte que fica para o Reino Unido, uma parte fica para a França, uma parte fica para os Estados Unidos e uma parte fica para a União Soviética. Pode passar, Anderson. E aí é quando acontece a divisão da Alemanha capitalista e socialista, e aí sai essa parte ideológica de nacionalismo e a raça ariana, e entra agora o capitalismo contra o socialismo. Então tem toda uma construção.
A Primeira Guerra é por causa do imperialismo, o fim do feudalismo e o nacionalismo. A Segunda Guerra continua com o nacionalismo, e depois do nacionalismo vem toda a questão ariana de Hitler e toda aquela briga, e aí termina a guerra, acaba com esse pensamento, e agora a disputa que acontece no mundo é o capitalismo e o socialismo, que o capitalismo era representado pelos Estados Unidos e o comunismo, o socialismo, era representado pela União Soviética. E o mundo é dividido com isso, porque tem gente que vai continuar com o pensamento capitalista dos Estados Unidos e tem gente que vai junto com a União Soviética. E nisso, nessa polarização, a Alemanha tem a Alemanha socialista e capitalista, tem o Muro de Berlim, e aí é criado a OTAN para os capitalistas e o Pacto de Varsóvia para os países que tinham continuado no comunismo. Continue, Anderson. E nisso, né, com essa disputa, tem toda a corrida da Guerra Fria, porque não houve guerra de soldado, né, disputando, atirando, como teve na Primeira e na Segunda. Mas teve a Guerra Fria. O que é a Guerra Fria? Aquela tensão no mundo de que vai ter guerra, vai voltar a ter guerra, não vai ter guerra, fica aquela briga, mas a disputa era como? Era na tecnologia. Eles disputavam na tecnologia, o que ia ter tecnologia. Então, a guerra espacial, né, quem foi para a Lua primeiro, quem lançava o satélite primeiro, então teve toda aquela guerra, aquela disputa, quem conseguia deixar seu povo mais rico. Mas o comunismo, né, a crise do socialismo, era pior. Eles não tinham o poder de capital que os Estados Unidos tinham, até que isso chegou em crise, né, porque teve Chernobyl, que mostrou a fraqueza deles, né? Chernobyl talvez tenha sido, depois vocês pesquisem, né? Chernobyl é uma história muito, muito legal, e é uma demonstração de incapacidade deles, e também que os Estados Unidos chegam na Lua, que era a intenção de todos, né? E eles não conseguiram, e depois disso, que o capitalismo se dissolve, os países passam a ser Rússia, Ucrânia né, acaba com a parte socialista, e aí acaba a Guerra Fria, né, entre aspas, e a Alemanha, a divisão entre socialismo e comunismo, também acaba. Pode passar. E aí agora, pessoal, boa tarde. Entra agora Estados Unidos e seu mundo unipolar. Dando continuidade ao pensamento de Leonardo, certo? Com o fim da Guerra Fria, ou seja, com os Estados Unidos tirando a sua pedra do sapato, que era o socialismo, ele ganha o seu poderio, certo? Os Estados Unidos ele se torna unipolar, ou seja, finalizou a guerra, ele parte em caçada, né, pelo mundo, influenciando outras guerras, né, mostrando seu poder, finalizando, tomando partido, certo? E no decorrer dessa caçada, ele vai se fixando, certo? Ele vai demonstrando que o seu poder é iminente, que questionar os Estados Unidos é automaticamente ficar contra o mundo. Por quê? Os Estados Unidos ele tem um grande poderio bélico, certo? Ele começa a orientar todas as formas de política e economia mundial. Através dessa expansão, certo, dos Estados Unidos por todo o mundo, a forma de capitalismo, como Leonardo citou, que já vinha sendo trabalhada no decorrer da guerra, da Segunda Guerra Mundial, ela ganha, né, poder, o que, inclusive, a forma de economia que utilizamos aqui no Brasil atualmente é o capitalismo, certo? Somos um fiel, entre aspas, seguidor do modo de pensar americano, exemplo desse poder que os Estados Unidos ele exerce sobre os outros, certo? Sendo os Estados Unidos responsável por exemplo, um país resolve ficar contra o seu pensamento. Eu não aceito mais o que os Estados Unidos está dizendo. Né? Exemplo socialista, eu sou um país socialista, eu não aceito mais que você venha e faça alteração no meu cenário. Os Estados Unidos isolando aquela área, né, automaticamente de ter transações, isso de venda de commodities, né, a compra de produtos daquele país, aquele país em pouco tempo ele tende a quebrar, porque tudo é movido pelos Estados Unidos. Né? Dando continuidade, o aumento da industrialização é virtude dos Estados Unidos, o combate e a expansão do seu poder pelo mundo, né? No fim da guerra, só dando ênfase aqui ao que eu falei no início. Então, os Estados Unidos, ele resolve, né, mostrar ao mundo que saiu vencedor,
entre aspas, da Guerra Fria, já tinha tido poder durante a Segunda Guerra, e aí ele se vê como dentro de um casulo, né, onde nada pode tocar, onde ele seria o intocável. Ele se vê em virtude a apenas agora manter aquilo que ele já tem, certo? E buscar influenciar ao máximo aqueles que ainda têm uma sementinha de discórdia com as suas ideologias, com as suas orientações, né? E aí entra o terrorismo, o 11 de setembro, certo? Esse terrorismo que vem demonstrar a fragilidade americana em pontos. Por quê? Os Estados Unidos eles sofrem um ataque, né, no dia 11 de setembro, movido por um homem que tinha sido treinado pelo seu departamento de inteligência, a CIA, o Osama Bin Laden. Algum de vocês acreditam que na época eram crianças ou, né, não tinham ainda essa mentalidade que estão tendo hoje? É esse rapaz aí da foto que vocês estão vendo. Esse é o Osama, certo? Esse homem aqui, ele repercutiu durante o mundo várias vezes, né? Sempre que tinha atentado, a primeira pessoa que já imaginavam que poderia ser o mandante era ele. Por quê? Porque esse homem, ele toma 4 aviões, certo? Aviões de tripulantes, com pessoas, aviões de passageiros, melhor, e ele move esses aviões justamente para a sede das maiores empresas situadas nos Estados Unidos. Ou seja, ele moveu um atentado, certo? E no atentado ele tinha a finalidade de demonstrar a fragilidade, que ele era um iminente perigo. E aonde ele poderia demonstrar esse poder? Atacando um dos locais mais importantes, né, para os americanos, que é o exemplo do Pentágono, Centro de Segurança Americana. Né? Alguns filmes, se vocês assistirem, principalmente a Liga da Justiça, se não estiver enganado, eles mostram como é um pouco do Pentágono, como é o centro de inteligência, como são movidos os soldados da CIA, se assim podemos dizer, pessoas que têm um alto treinamento, que são criadas mesmo para a guerra. E Osama não foi diferente, certo? Então, movido a esse terrorismo, alguns grupos são mencionados e caçados. Por quê? Passado esse atentado, 3 mil mortos foi o resultado, certo? Muitas pessoas começaram a questionar. Sim, se os Estados Unidos têm essa vertente de ter a sua proteção no seu casulo, de ninguém, de ser o intocável, né? Um atentado nessa proporção só demonstra que não podemos mais confiar na política americana e que devemos, né, ter um fio aí de discórdia de alguns pensamentos. E aí, no governo de Bush, né, George Bush, ele começa, né, um investimento pesadíssimo na questão militar, investimentos em armas, ferindo acordos internacionais, né, da ONU, sem consulta prévia a qualquer órgão ou entidade responsáveis pela guerra. Ele começa a caçada aos terroristas, esses grupos que são os Estados Islâmico, o Boko Haram e a Al-Qaeda, certo? Esses são alguns exemplos de grupos que os Estados Unidos investem em caçada. Essa caçada que leva diretamente para o Oriente Médio, certo? E aí, direcionada para esse local, a gente entra em um questionamento. Realmente, a invertida dos Estados Unidos no Afeganistão e no Iraque é realmente o combate ao terrorismo ou interesse americano? Por que levantar essa questão? Os Estados Unidos é uma superpotência que não detém, né, não é produzido, não se encontra o ouro negro, ou seja, o petróleo. Então, como é que ele pode ser uma superpotência se ele não tem o petróleo? Então, qual é a intenção dos americanos? É investir nesses locais onde possivelmente são situadas as sedes daqueles grupos terroristas citados anteriormente, fixar bases americanas, porque ele, já que ele tem o seu poder e ele precisa manter esse poder, ele necessita também espalhar suas bases militares. Ele necessita que toda uma cobertura mundial, né, tenha a sementezinha do seu poder. Ou seja, para que numa possível ataque ou iminente guerra, em diversos pontos e locais, ele consiga destinar tropas, ele consiga, né, mover operações. Então, é nessa vertente
que os Estados Unidos começam a atacar essas regiões, certo? Essa caçada a grupo terrorista entra como, de certa forma, uma coberta, para encobrir, na verdade, o que está por baixo do seu desejo, entendeu? Nesses locais são imensas as jazidas de petróleo. Lá é muito difícil você não ter um alto comércio do petróleo. Em certa vez, em uma reportagem, foi mencionado que tem pontos, né, principalmente em momento de guerra, que é mais difícil você comprar uma garrafinha de água do que uma garrafinha de petróleo. Ou seja, lá tem abundância. E os Estados Unidos necessitam do ouro negro, porque tudo, né, pelo menos até o presente momento que temos, é baseado no petróleo. O petróleo é a principal fonte de matéria-prima de várias coisas, diversas coisas. Desde a movimentação, ou seja, transporte, até a questão de moradia, de investimento, estrutura dos prédios, certo? Só um exemplo dessa busca pelo petróleo, hoje aqui no Brasil, nós já chegamos ao ponto de ser a segunda maior economia em virtude do petróleo, inclusive com a descoberta do pré-sal, e o nosso maior comprador é os Estados Unidos, seguido dos Países Baixos, ou seja, ele necessita dessa intenção, certo? Mesmo tendo a intenção da caçada aos grupos terroristas, ele tinha essas segundas intenções, a instalação de suas bases e o realocamento do seu exército. Nessa caçada, eles encontram Saddam Hussein, certo? Esse da foto à direita da imagem de vocês, ele que foi acusado de crimes de guerra, certo? Foi condenado à morte pelos Estados Unidos. E a gente pega a virtude né, do fim da Segunda Guerra Mundial, de que os Estados Unidos ele necessita, né, de demonstrar a sua capacidade, né, e a sua força. Então, entra esses ataques a essas regiões do Oriente Médio, que são muito fragilizadas, né, e no quesito a estruturas sociais, e entram fazendo realmente aquilo que eles foram programados, a caçada, a instalação dos seus pensamentos, certo? Só que dessa forma, ele acaba levantando questionamentos de outros grupos. Por quê? Como também Osama, né, ele resolve virar contra os Estados Unidos por causa da sua revolta. Nesses locais não são diferentes. A presença do exército americano provoca revoltas na população e em certos guerrilheiros da paz, né, que revoltados com esse pensamento tomam a virtude, né, do terrorismo e começam a sair em caçada, em ataque a civis ou até mesmo a estruturas governamentais, como foi o caso do nosso atentado citado anteriormente. Passo a palavra agora para a Rafaela. Olá, boa tarde. Pessoal, vocês têm aula depois daqui, né? Porque a gente está conversando agora. A gente poderia deixar o resumo para a próxima aula amanhã e fazer uma interaçãozinha com vocês amanhã durante a aula e já marcava a data da prova. O que vocês acham? Pode continuar, porque senão a gente termina tudo hoje. Vocês têm outra aula? Eu vou terminar a gravação, viu? Porque não é que eles têm outra aula. Eu vou interromper a gravação, viu? A Rafaela depois continua. Certo.